Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem de esperança para todos nós. Uma mensagem que denota a nossa vida como cristãos. Aqueles que são preservados pelo Senhor. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que os irmãos entendam, já de antemão, que Deus preserva aqueles que Ele mesmo salvou. A certeza da preservação dos santos não produz acomodação. Isso é bastante importante nos dias de hoje, que nós possamos entender isso. Mas gera, irmãos, em nós gratidão, confiança e amor e crescimento espiritual. Vivemos, irmãos, em uma geração muito difícil, onde pessoas são ansiosas, inseguras, não sabem e nem têm fé no dia de amanhã, e não entendem que há um Deus que os guarda de todo o mal. Nós vivemos em uma geração onde pessoas que perdem empregos, pedem pela morte, onde pessoas que perdem amizades, acham que é o fim, onde pessoas que, quando têm uma promessa quebrada, perdem o seu chão. Muitos vivem constantemente com esse medo, que é o medo do futuro. E é por isso que a ansiedade é o mal do século. É por isso que a depressão é o mal que tem acometido tantas pessoas, inclusive crentes em Cristo Jesus. Mas, irmãos, o crente em Cristo, ele tem que ter uma certeza. A certeza que ele deve ter no seu coração é que o Senhor os guarda. Essa insegurança muitas vezes invade a vida espiritual do crente. O crente inseguro, o crente que, porventura, ainda não entendeu o Senhor que serve, eles passam por essa insegurança. E aí alguns crentes acabam se perguntando, fazendo perguntas extremamente capciosas, sim, mas perguntas que a própria palavra de Deus explica. Será que vou permanecer firme até o fim? Já que a palavra de Deus diz que aqueles que permanecerem até o fim, aqueles que aguentarem até o fim, aqueles que resistirem, serão salvos. A palavra de Deus diz assim. E se eu fracassar? E se minhas lutas forem grandes demais? Muitas vezes as nossas lutas, na nossa concepção, são maiores do que as dos outros. As nossas correrias são maiores do que as dos outros. Ninguém corre mais do que eu. Eu sou o que mais trabalha no mundo. E por isso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E acabamos perdendo o alvo, perdendo o caminho. Será que minhas lutas são tão grandes a ponto de eu não conseguir entender que o Deus que me guia é poderoso para me guardar? E se eu cair novamente? Muitas vezes nos perguntamos, crente quando cai, ele perde a salvação? É uma pergunta muitas vezes feita por alguns. Então, irmãos, para nós entendermos esse preceito, e nós iremos nos debruçar nesse texto de Filipenses, eu quero primeiramente explicar aos irmãos o contexto dessa carta. Sabe-se que essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava preso. E aí nós já temos um belo indício de como é a vida do crente. A vida do crente nem sempre será mar de rosas. A vida do crente nem sempre será fácil. Muitas vezes será bastante difícil. Não se iluda, irmãos. Não é porque que você é crente em Cristo Jesus que a sua vida nunca irá despencar. Nunca irá passar por sofrimentos. Nunca irá passar por dor. Pelo contrário, nós vemos nas Sagradas Escrituras, através da vida dos apóstolos, através da vida daqueles que seguiram a Cristo Jesus, que muitos nem sequer viveram para contar a história. Mas Paulo, irmãos, ele escreveu essa carta de Filipenses. Tudo indica que possa ter sido lá no livro de Atos, naquela narração do capítulo 28, a partir do verso 16, onde Paulo vai falar sobre a sua prisão em Roma. E naquele momento, preso, encarcerado de forma por motivo nenhum, só por ele ser crente em Cristo Jesus, ele até fala que por motivo nenhum estou preso, mas eu sei ao Deus que sirvo. E nesse testemunho de Paulo, nós vemos um indício de como o crente deve viver até mesmo nas tribulações. Paulo, ele é um grande exemplo disso.
Então, Paulo, ele escreveu essa carta provavelmente quando estava preso em Roma. Existem teólogos que vão dizer que pode ter sido na prisão em Éfeso. Porém, o importante é sabermos que ele estava preso. E essa prisão vai fazer toda a diferença para que nós possamos entender esse contexto. Aqui Paulo, ele manda essa carta para agradecer ao povo de Filipe sobre tudo que eles tinham feito, tudo que eles estavam fazendo por ele. Estavam ajudando financeiramente, estavam orando por ele, e por isso ele fala: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Então aqui Paulo, ele já estava se regozijando do povo de Filipe por tudo que eles estavam fazendo por ele e pelo seu ministério. Não é? Então a carta de Filipe foi escrita por Paulo enquanto estava preso. Humanamente falando, havia muitos motivos, para desanimar. Ali você preso de forma injusta, você condenado por um crime que você não comete, que você não cometeu. Contudo, ao escrever para aquela igreja, Paulo demonstra uma profunda confiança na obra de Deus. Nós vemos que Paulo, através da sua passagem na prisão, muitas vezes ele passou por outras prisões. A vida de Paulo foi quase exclusivamente fugindo das autoridades por conta da sua fé em Cristo Jesus. Mas, mesmo assim, em momento nenhum, ele desistiu. Ele esmoreceu. Pelo contrário, ele mandava cartas de alegria para o povo do Senhor. A base dessa confiança, irmãos, não estava na força dos filipenses, mas na fidelidade do Senhor. Filipenses, capítulo 1, do verso 6, encontramos uma das declarações mais consoladoras de toda a Escritura. Vamos ler verso 6. Mantenham sua Bíblia aí marcada nesse capítulo, que nós iremos voltar nele algumas vezes. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aqui Paulo, ele demonstra, através dessa carta, quão confiante ele era da mão de Deus para aquele povo. Ele tinha confiança que aquelas pessoas seriam guardadas pelo Deus Todo-Poderoso. Essa é uma das mais belas expressões da doutrina da perseverança dos santos. Aquele que verdadeiramente pertencem a Cristo serão preservados por Deus até o fim. Essa é a mensagem de esperança que eu quero que os irmãos levem para o coração. Nós lemos no capítulo 10 de João, que a leitura que o nosso irmão Jefinho fez, que nós temos um pastor, um verdadeiro pastor. Esse que jamais permitirá que suas ovelhas se percam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso diz Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 28, como nós lemos. Hoje vivemos 4 verdades, irmãos, e essas 4 verdades eu quero passar essa noite. Sobre a perseverança divina, a preservação de Deus a todo o seu povo. Primeira verdade, Deus preserva o seu povo por meio da sua graça. A graça de Deus, ela é demonstrada nesses versos, hoje nós conseguimos ler aqui em Filipenses, nos versos 3 até o 5, que vai dizer, mais uma vez vamos ler: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então aqui, Paulo ele demonstra a graça que Deus tem derramado naquele povo. Eles têm perseverado na palavra do Senhor. Eles têm perseverado na doutrina do Evangelho. Mas isso não por causa deles em si. Mas isso não por causa de seu próprio braço. Mas isso não por causa da sua força. Aí o verso 6 vai
continuar esse discurso. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem iniciou a boa obra foi Deus naquele povo. Então, ele será fiel e justo para concluí-lo. Paulo olha para aquela igreja e vê evidências da graça de Deus. Observe que ele não agradece aos filipenses, primeiramente. Ele agradece a Deus. Mesmo ele sabendo que os filipenses têm trabalhado para ajudá-lo, ele agradece primeiramente a obra de Deus feita naquele povo. Mas por quê? Porque toda verdadeira conversão começa em Deus. Não começa de outra maneira, irmãos. Não começa porque você desejou, mas porque Deus desejou você. O amor de Deus por você não tem explicações. Não sabemos o porquê que Deus escolheu você na eternidade. Não sabemos porque Deus me escolheu na eternidade. E não sabemos porque Deus escolheu essa igreja. Mas sabemos que o seu amor por ela é grandioso. Sabemos que o amor de Deus pelos seus eleitos é mostrado e evidenciado através de nossas vidas. E Paulo aqui demonstra através da vida do povo de Filipe. A igreja de Filipos nasceu de maneira sobrenatural. Aqui temos alguns exemplos de coisas que Deus fez através da vida do povo que era eleito do Senhor. Lídia, em Atos capítulo 16, verso 14, teve o coração aberto pelo Senhor. Nós sabemos a história de Lídia, vendedora de púrpura, que aceitou a Cristo Jesus quando ouviu a sua palavra, e a palavra de Deus diz que na sua casa muitos congregavam através da vida dela. Também temos o carcereiro, que foi convencido pela intervenção divina, em Atos 16, nos versos 25 a 34. Muitas vidas foram transformadas pela ação soberana de Deus. Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós conseguimos ver milhares e milhares de pessoas que são alcançadas pela dádiva do Senhor. Imagine, irmãos, um pai. Imagine um pai. Você que é pai, você que é mãe. Imagine um pai e seu filho pequeno atravessando uma rua movimentada. Vai, desliga o sinal, ou o farol acende e o farol verde acende para seguir, e o pai vai com seu filho, segurando na sua mão. O menino segura a mão do pai. À primeira vista, parece que o menino está seguro porque ele segura o pai. Mas, na verdade, irmãos, a verdadeira segurança está no fato de que o pai segura firmemente a mão do filho. Salvação funciona dessa mesma maneira, irmãos. Não permanecemos salvos porque seguramos Deus com força. Permanecemos porque Ele nos segura com força. Ele nos segura com a sua mão graciosa e maravilhosa. Ele nos faz estarmos presentes na sua casa. Ele nos guarda. Ele nos conduz. Ele nos faz santos. A sua segurança não está na intensidade de sua fé. Até porque a fé pode até ter o tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes. Por mais que essa semente, quando ela brota, ela floresce uma árvore imensamente suntuosa. A sua segurança está no alvo da sua fé. A sua segurança é Cristo Jesus. Nada mais. A mesma graça que salvou você é a graça que preservará a sua vida. Vamos ler, irmãos, Romanos capítulo 8. Deixem aí o texto de Filipenses marcado. Vamos ver Romanos 8. Texto conhecidíssimo por muitos. Romanos capítulo 8, verso 30. Aqui temos uma ordem celestial de salvação bastante clara e objetiva. Romanos capítulo 8, verso 30 vai dizer:
E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Aqui, Paulo é claro quando ele fala que é Deus quem faz todas essas etapas. Deus predestina, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. Essa ordem é clara, não tem o que dizer. Paulo ele nos deixa bem evidenciados quanto à ação de Deus em nossas vidas. Todas as etapas da nossa salvação estão nas mãos do Senhor. Ele inicia a obra e ele conclui a obra, assim como nós lemos em Filipenses. Abram mais uma vez em Efésios, capítulo 2. Efésios, o livro anterior a Filipenses. Efésios 2, dos versos 8 ao 9. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui, mais uma vez, Paulo vai dizer com clareza: nós somos escolhidos por Deus. Logo, a sua obra é infinitamente perfeita. Não depende da nossa mão e nem do nosso braço. Segunda coisa, irmãos, que nós temos que entender é que Deus completa a obra que ele começou. No verso 6, nós já lemos, deixa claro: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este versículo é o coração do texto. Paulo apresenta 3 verdades aqui. Uma, que Deus começou a obra. Isso é claro. A salvação não nasceu no coração humano. Ela nasceu no coração de Deus, principalmente e primordialmente. Ninguém produz o novo nascimento. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, verso 44. Esse texto também deixa claro. Não somos nós que deliberadamente decidimos servir ao Senhor. Deus é quem nos acolhe. Deus é quem nos exorta, nos salva e nos faz frutificar como árvores que dão frutos. A iniciativa, irmãos, é divina. A soberania de Deus é nesse nível. Nós estamos aqui porque Deus nos separou e nos guardou até aqui. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que Deus continua essa obra. A salvação não é apenas um evento passado. Muitas pessoas vão acreditar que se salvou naquele momento onde ele levantou a mão, onde ele aceitou a Cristo Jesus, ou quando ele chamou o pastor para falar que agora é um novo convertido. Mas não. Esse é um processo contínuo. A salvação é um processo contínuo, onde nós continuamente crescemos em espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo do Senhor. Nós crescemos em Cristo Jesus. Isso se chama santidade, irmãos. Somos chamados para isso, para sermos santos, irrepreensíveis. Como nós lemos em Efésios, capítulo 2, estamos no caminho em que Deus, de antemão, nos colocou. O mesmo Deus que justificou também santificou. Há momentos de crescimento, há momentos de luta, há momentos de queda, mas Deus continua trabalhando. Muitas vezes nós iremos tropeçar, muitas vezes nós iremos falhar. Somos falhos, somos pecadores, somos humanos, não somos ainda com o corpo glorificado, ainda não chegamos no ápice da salvação. Mas enquanto vivermos, estamos sempre num processo de crescimento e santificação. E esse processo, nós iremos sim falhar. Nós iremos sim pecar. Nós iremos sim, muitas vezes, se desviar do caminho. Mas aquele que é filho mesmo, aquele que é santo, salvo por Cristo Jesus, aquele que é ovelha, que faz parte do aprisco do Senhor,
Deus traz de volta. Deus restitui para a casa do Senhor. Quando um escultor inicia uma obra-prima num bloco de mármore, ainda não revela a beleza final. Quem olha no início pode enxergar apenas uma pedra. Não sei se os irmãos já viram um escultor de obras de pedra, de mármore. Mas o artista vê o resultado final. Ele sabe o resultado que ele quer chegar. Assim Deus olha para os seus filhos. Nós enxergamos imperfeições. Nós somos falhos, então não veremos a plenitude ainda. Mas ele vê a obra concluída em Cristo. Essa obra já foi feita, irmãos, em Cristo Jesus. Nós não conseguimos enxergar porque somos falhos. Mas Deus vê em nós o sacrifício de Cristo na cruz. E é por isso que nós somos filhos de Deus. E o terceiro é que Deus concluirá essa obra. Ele inicia, ele é fiel e justo para continuar, e ele concluirá a sua obra. Paulo nos diz, irmãos, talvez complete. Paulo nos diz, talvez ele complete. Não, ele diz que vai completar. Ele é fiel para completá-la. Esta é uma promessa. Como nós lemos em Romanos 8, verso 30, que mostra uma corrente inquebrável. Ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Essa corrente é inquebrável, porque está nas mãos de Deus. É o dever de Deus, é o poder de Deus sendo concluído. Nenhum elo se perde, irmãos, esse elo é inquebrável. Nenhum eleito ficará pelo caminho, como nós entendemos também em João 10, que nenhuma alma se perderá. Aplicação: quando você olhar para suas fraquezas, lembre-se, Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está fazendo o seu serviço, o seu trabalho. Você não é um projeto abandonado. Muitas vezes podemos chegar nessa conclusão. Você é uma obra em andamento. Eu sou uma obra em andamento. Nós, como igreja, somos uma obra em andamento, em construção, e ele haverá de concluir essa obra. Ele haverá de concluir essa obra. E nós iremos estar com ele nos céus. Terceira verdade que eu quero que os irmãos entendam, é que Deus preserva o seu povo através da comunhão dos santos. Dos versos 7 até o 8 podemos ver isso. Voltem aí em Filipenses. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. A preservação divina não acontece de forma isolada. Não é apenas Paulo falando de si mesmo, mas é Paulo falando do povo de Filipe, consigo. É uma união. O corpo de Cristo, como temos ensinado nas últimas escolas bíblicas, é um corpo que precisa ser funcional em todos os sentidos. Cada membro tem a sua função. E cada membro desse estão juntos, no mesmo propósito. Glorificar a Deus. São salvos, todos juntos somos salvos em Cristo Jesus. Todos juntos somos eleitos em Cristo Jesus. Jesus elegeu uma igreja, e a igreja somos nós. Deus usa a igreja. Paulo, aqui como nós podemos ver, amava profundamente aqueles irmãos. Havia uma parceria espiritual. Eles compartilhavam o evangelho, eles compartilhavam as lutas, as orações, o serviço cristão, tudo era compartilhado. Era a igreja do Senhor. E aqui, irmãos, podemos ver um erro moderno, que podemos observar hoje, através do que podemos ver na igreja moderna.
Muitos acreditam que podem viver o cristianismo sozinhos. Muitos acreditam que podem viver e ser cristãos sem serem igreja. Isso não é possível. O Novo Testamento não conhece crentes isolados. Em todos os momentos nós vemos que a igreja crescia em números. É só ler Atos. Você vai ver, Atos capítulo 2, nos versos 42, nós vamos perceber que todos os dias se acrescentavam novos salvos naquele povo. Era um povo unido, era um povo que viviam coletivamente, em comum acordo, comiam e bebiam juntos, tinham tudo em comum, eram uma igreja unida. Não eram pessoas isoladas. Não eram pessoas que decidiam viver sozinhos por conta própria. O crente, ele tem que sentir necessidade de estar com seu povo. O crente, ele tem que decidir estar com aqueles que ele ama. Assim como Paulo aqui fala, eu os amo verdadeiramente. Então nós também devemos amar os nossos irmãos. Nós também devemos ter em nosso coração, eu amo esse povo aqui, eu amo esses irmãos, eu amo essa comunidade, eu amo estar aqui. Esse amor precisa haver nos corações de cada um de nós. Assim como uma brasa, irmãos, imaginem uma brasa sendo retirada de uma fogueira. Quando você está vendo uma fogueira, tem aquelas brasazinhas que acabam escapulindo, né, pulando, saindo de dentro do fogo. Assim como essa brasa permanece quente por alguns minutos ou até com alguns segundos. Depois ele esfria. Depois de algum tempo, né, aquela brasa esfria. Mas quando permanece junto daquela brasa, ela continua acesa. Então, você, como uma brasa, quando sair dessa fogueira que é a igreja, quando sair dessa fogueira santa, você se apaga. Você não dura. Isso é uma verdade, irmãos. A igreja, ela é coletiva. Ela não existe sozinha. A igreja, ela é um povo escolhido por Deus para ser o seu corpo. Não tem outra opção. A opção de ficar sozinho é a opção da morte. É a opção do esfriamento espiritual. É a opção da morte espiritual. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4. Comunhão, irmãos, fortalece o crente. O isolamento esfria. Efésios está um pouquinho atrás, capítulo 4, verso 16. Vai dizer assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Nós focamos nesse texto quarta-feira passada e entendemos que o corpo ele só funciona quando todos os membros funcionam, quando todos os membros trabalham, quando todos os membros fazem a sua parte. Como cantamos hoje, né? Quero servir-te. E muitos irmãos cantaram nessa música. Eu creio que todo mundo deve ter cantado. Quero servir-te, sempre mais e mais. Então sirva, irmãos, fazendo a sua parte como um cristão. Deus preserva você através de algumas coisas. Deus preserva você através de algumas coisas, da pregação fiel, do discipulado, da correção bíblica, da comunhão dos irmãos, da membresia saudável da igreja. Não despreze os meios que Deus estabeleceu para a sua perseverança. Esses são os meios de graça. Deus ele nos uniu com esses propósitos de pregar a palavra de Deus, de discipular, de corrigirmos uns aos outros, exortando através da palavra. E a comunhão, ela precisa existir. Uma membresia saudável, ela precisa de irmãos saudáveis, espiritualmente falando. A quarta verdade que nós podemos também aprender essa noite é que Deus preserva o seu povo, produzindo frutos de santidade. Ele preserva cada um de nós
porque nós produzimos frutos. Verso 9 e verso 11 de Filipenses. Vai dizer: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui, Paulo deixa claro que existe um fruto que Jesus deixou, que Cristo deixou na sua igreja. E esse fruto nos mantém unidos em um comum acordo. Ele não ora apenas para que os filipenses permaneçam vivos, Paulo, espiritualmente. Ele ora para que cresçam. Ele ora para que a perseverança divina nunca produza estagnação, assim como nós falamos também na quarta-feira. Ele ora para que produza crescimento. Ele ora para que a igreja permaneça crescendo, assim como ele tem visto. Ele ora para que a sua igreja possa edificar uns aos outros. O crescimento em amor é uma das características da igreja do Senhor. Nós temos que amar, irmãos. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. O amor verdadeiro permanece puro e não parado. Ele cresce. O amor verdadeiro, aquele que vem do fruto do Espírito do Senhor, ele vai dar mais frutos cada dia que passa. O amor verdadeiro, irmãos, é o sinal de uma igreja realmente amorosa, uma igreja que realmente busca crescer. Ele ama mais a Deus. Uma igreja que entende o amor, ama mais a Deus, ama mais a igreja, ama mais os perdidos. Assim como Paulo nos ensina, temos que amar mais. Temos que glorificar mais a Deus através do amor. Paulo também vai falar lá em Coríntios que o maior dom é amar. Você poderia ter todas as habilidades, você poderia falar todas as línguas, você poderia cantar maravilhosamente, você poderia limpar este terreno aqui de uma forma esplendorosa. Você poderia transformar esse piso aqui em um espelho de tão limpo que é. Você poderia fazer todas as funções que essa igreja aqui possui para fazer. Mas se não houver amor, é como um sino que retine e não sai som nenhum. Então, o amor é o principal dos dons. Quando a igreja falha no amor, quando a igreja não demonstra o amor, ela falha contra Cristo. Ela falha na sua principal função. O crescimento em discernimento. Nos versos 9 e 10, nós podemos ler isso. Que ele ora para que a igreja de Filipe cresça em discernimento, em sabedoria. O amor bíblico não é sentimentalista, irmãos. É um amor governado pela verdade. O cristão amadurecido aprende a distinguir verdade e erro, santidade e mundanismo, sabedoria e imprudência. Esses são sinais e são frutos de um coração que discerne a palavra do Senhor, que busca sabedoria. E é um fruto que o Espírito nos dá. E um outro fruto é o crescimento em pureza. Paulo deseja que os crentes sejam sinceros e irrepreensíveis. A preservação não é licença para pecar, irmãos. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando até agora que Deus, ele nos preserva. Mas isso não quer dizer que nós temos liberdade para pecar à vontade. Não é sobre isso. Aquele que pensa dessa maneira já recorre a um grande erro, que é achar que é salvo. O crente salvo, mesmo que erre, ele se arrepende. O crente salvo, mesmo que peque, ele volta atrás. Ele reconhece o seu erro. Ele não peca ele não peca de forma deliberada. Ele não peca com desejo de pecar. E ele não peca sem arrependimento.
o crente se arrepende dos seus erros e volta atrás e pede perdão ao Senhor. Então, já entendemos que o eleito, salvo por Cristo, mesmo sendo protegido por Deus, mesmo estando dentro da obra do Senhor, mesmo estando dentro do seu amor, ainda assim podemos cair. Mas o crente, ele demonstra, através do seu arrependimento, esse fruto de crescimento da pureza. Quarta questão é que o crescimento também é em frutos de justiça. Nós também crescemos os frutos de justiça. O fruto é evidenciado na vida. Jesus disse: toda árvore boa dá bons frutos. Mateus 7, verso 17. Não somos salvos pelas obras, isso é claro. Nós já entendemos. Vimos lá em Efésios capítulo 2. Mas os salvos produzem obras. Também podemos ler isso lá em Tiago. O autor, Tiago, vai dizer que fé sem obras ela é morta. Então, para nós, também é uma verdade crucial. Uma outra ilustração que podemos ver é que uma macieira não produz maçãs para se tornar uma macieira. Um cajueiro, ela não produz caju para se tornar um cajueiro. Ela produz maçãs porque já é uma macieira, e não o contrário. Da mesma forma, o cristão produz frutos porque já foi transformado pela graça. Entenderam? Você produz fruto porque já é salvo por Cristo Jesus. Já foi eleito em Cristo Jesus. Já faz parte do plano eterno do Senhor. Então é por isso que você produz frutos de justiça. Porque você já é a árvore de justiça. Perguntem a si mesmos: meu amor está crescendo? Meu amor como crente, nesses anos de vida, está crescendo? Minha santidade está crescendo? Meu discernimento está crescendo? Eu tenho buscado sabedoria? Eu tenho buscado entendimento na palavra do Senhor? Eu tenho buscado nos textos bíblicos a bênção que Deus deixou para nós, a sua palavra? Eu tenho buscado nela essa sabedoria? Eu tenho buscado, irmãos, entender o propósito de Deus na minha vida? Meus frutos espirituais estão crescendo? Essas perguntas o crente deve fazer a si mesmo. Porque o crente eleito por Cristo, aquele que Deus jamais irá deixar cair, ele tem esses questionamentos. Ele pergunta isso a si mesmo. E ele busca crescer nesses sentidos. A preservação divina sempre produz transformação progressiva. Então, quando Deus nos salva, quando Deus nos elege na sua eternidade, quando Deus nos separa desse mundo lá fora e nos transforma, é nisso em que Ele tem nos colocado. Um crescimento exponencial, mas existente. Aquele que dá para ver, que dá para perceber. A percepção dos demais precisa existir sobre o nosso crescimento. As pessoas devem olhar em nós e ver os frutos de justiça, para que assim podemos ser realmente considerados cristãos, filhos salvos em Cristo Jesus. São verdades, irmãos, que todos nós temos que ter em nossas vidas. Mas a esperança sempre tem que haver em nosso coração. Deus é o meu Redentor. Cristo Jesus, aquele que se sacrificou na cruz, Ele me salvou daquela vida que outrora eu tinha. Daquela vida que outrora eu me orgulhava de ter. Aquela vida em que eu fazia tudo o que eu queria, da forma que eu queria, mas eu achava que aquilo era liberdade. Mas hoje você olha para o passado e vê que você era escravo, escravo dos seus desejos. Você era escravo das suas vontades. Você era escravo de um caminho totalmente errôneo, de um caminho torto, onde não te levava para nada. Mas aí Cristo Jesus lhe tirou desse caminho. De forma amorosa, lhe colocou num caminho de justiça. De forma amorosa, lhe colocou no caminho da verdade, aquilo que a palavra nos ensina. Ele nos mostrou, através da sua escritura, quais os passos que devemos ter. Ele mostrou que Jesus Cristo
se sacrificou, morreu na cruz, derramou aquele sangue precioso por mim. Derramou aquele sangue doloroso por mim. E ele nos promete, através da sua palavra, que irá nos guardar. Ele nos promete que irá nos conduzir no melhor caminho. Ele nos promete que nós seremos verdadeiramente glorificados quando chegarmos no céu. Assim como nós lemos em Romanos 8, verso 30, onde ele vai falar que ele nos separou, ele nos glorifica no final. É um processo inquebrável que somente Deus poderia fazer. Se fosse depender de você, irmão, não iria. Se fosse depender da sua vontade, da sua mão, não iria. E se fosse depender de mim, irmãos, eu não estaria aqui. Cada um conhece o seu passado. Cada um sabe por onde passou. Cada um sabe nos caminhos que pisou. E sabe que se não fosse Deus, não estaríamos aqui hoje. Eu falo por mim, que eu com certeza não estaria pregando hoje, se não fosse Deus. Quem me conhece do passado sabe que jamais eu seria nem crente, que dirá um pregador um dia. E muitos aqui sabem do seu passado, muitos sabem que com você também é similar. Você um dia foi incrédulo, um dia você falou blasfêmias, um dia você fazia coisas impensáveis. Mas Deus conseguiu olhar para você e ver um corpo glorificado, mesmo você não merecendo nada. Mesmo você não merecendo nenhum minuto da atenção de Deus. Ele olhou para ti lá na eternidade e te tirou desse caminho. E te colocou num caminho de glória. Amém, irmãos? Que nós possamos ter esse entendimento. Para concluirmos, irmãos. Para concluirmos, Paulo nos ensina que a segurança do crente não está em si mesmo. Como eu acabei de falar, não está em nós mesmos essa segurança. Não está em nós mesmos. Ela está naquele que é fiel e justo para completar, que é Deus. A nossa salvação não depende de nós mesmos, nunca dependerá. Depende daquele que tem todo o poder de nos salvar de todo o mal. Deus iniciou a obra da salvação. Deus continua operando em nós. Deus utiliza a igreja para nos sustentar. Deus produz frutos de santidade em nossa vida. Deus completará sua obra no dia de Cristo. E essa obra é maravilhosa. Essa obra não conseguimos quantificar, porque ela é grandiosamente além da nossa imaginação. Além do que podemos imaginar, irmãos. A glória de Deus é infinita. E é uma bondade que nenhum de nós conseguiríamos ter, porque só Deus pode. Nossa esperança não está na nossa capacidade de permanecer, irmãos. A perseverança dos santos, a doutrina que nós aprendemos e ensinamos, é que quem persevera é Deus em nossas vidas. E por isso que perseveramos. Por isso que continuamos santos. Por isso que buscamos crescer em santidade, porque é Deus que faz essa obra maravilhosa em nossas vidas. Porque é Deus que é infinitamente bondoso conosco. Ele ora para nós e consegue transformar pedra em carne. Ele consegue olhar um coração duro e pecaminoso que nem o meu e o seu e transforma em um coração de carne, que consegue, que glorifica a Deus, que louva ao Senhor, que prega a palavra, que está dia após dia crescendo espiritualmente. Isso é só Deus que pode fazer por nós, porque nós mesmos não conseguiríamos. Nossa esperança está na fidelidade daquele que prometeu nos guardar. Foi Deus que prometeu, irmãos. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum profeta. Foi Jesus Cristo. Foi o próprio Deus quem prometeu nos guardar até o fim. Foi Ele que nos disse que nenhuma dessas ovelhas padecerão. Nenhuma dessas ovelhas eu deixarei, porque todas elas foi Deus quem me deu. Jesus Cristo, Ele nos guarda, irmãos, como um verdadeiro pastor.
Um pastor verdadeiro, aquele que não abandona suas ovelhas, aquele que olha e sabe o nome de cada uma delas. Ele chama seu nome e elas atendem, porque elas são dele e ele é nosso. Amém, irmãos? Judas encerra sua carta com a doxologia maravilhosa. Podemos abrir Judas. Abram aí Judas. Mais pertinho aí de Apocalipse. Judas, verso 24. Diz assim, Judas, verso 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. E aqui é interessante nós lermos que Judas fala antes de todos os tempos. Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para impedir que nós caiamos e permanecemos caídos. Ele é fiel, ele é como um pai, que mesmo que o filho caia, ele vai e o ajuda a levantar. Ele vai e pega pela mão. Ele vai e leva-o para o caminho que deve seguir. Somos filhos de um Deus maravilhoso, irmãos. Cristão, você enfrenta lutas. Eu sei. Eu também enfrento. Todos nós enfrentamos lutas. Você enfrenta tentações. Eu sei. Eu também enfrento. Todos nós enfrentamos. Você enfrenta fraquezas. Por quê? Porque somos fracos, realmente. E precisamos de alguém para que nos possa guiar. Mas a sua salvação está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que é o dono dos céus e da terra. Do Deus que é o dono do ouro e da prata. Do Deus que tem todo o poder para nos guardar de todo o mal. E aquilo que ele começou, com certeza ele terminará, irmãos. Portanto, caminhe com confiança. Sirva com alegria. Sirva com alegria. Seja um servo alegre no seu trabalho. Faça o ídolo do Senhor, assim como a palavra nos ordena. Faça com amor, não faça como por obrigação. Faça porque Deus lhe deu a oportunidade de trabalhar para Ele. Faça porque Deus, o Senhor, aquele que te tirou daquele caminho que você estava indo, lhe deu vestes novas. Lhe deu oportunidade de servi-lo e lhe deu a oportunidade de viver eternamente com Ele. Sirva esse Senhor maravilhoso, pois Ele só tem feito maravilhas em nossas vidas. Mesmo que não mereçamos. Não merecemos esse dom de Deus, mas Ele dá de forma graciosa, gratuita, porque Ele é bom. Persevere com esperança. Com a esperança daquele que virá. Persevere naquele que há de vir para nos buscar. Ele prometeu que viria. Ele prometeu que inauguraria seu reino. E nós fazemos parte do seu reino. Nós somos servos de um rei celestial. Mais do que qualquer líder que essa terra possa ter. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele que nós servimos. E descansem na fidelidade de Deus, pois Ele é fiel. Porque você não está apenas perseverando para Deus, você está sendo preservado por Deus. Deus é quem nos tem preservado. Deus é quem nos tem guardado de todo mal. E que nós venhamos aí para nossas casas com esse coração cheio de esperança. Pois é só isso que Deus nos prometeu, a vida eterna. Só isso. Mais nada. Você quer mais que isso por quê? Você quer mais do que a vida eterna? Você quer mais do que todo ouro e toda prata que está lá nos céus? A palavra de Deus diz que são ruas de ouro e cristal. Então, vamos pisar naquilo que hoje muitas pessoas morrem para ter.
Por quê? Porque Deus nos ama. Deus nos guarda. Deus nos elege na sua infinita bondade. Deus nos glorifica. Amém, irmãos? Glória a Deus pela vida e glória a Deus pela salvação.